traição, dúvida e uma escolha difícil. Descubra como Cassie enfrentou a realidade de um casamento desfeito, após uma ligação e mensagens que mudariam tudo. Será que ela escolherá o caminho da solidão ou o perdão? Cassie tenta pesar a quebra da confiança e decepção dos filhos, em uma gangorra difícil de equilibrar. Você acha que o perdão vale a pena? Descubra a seguir. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Cassie, você já não é mais uma garotinha, você entende essas coisas, disse a cunhada enquanto trazia o chá. Depois, colocou uma xícara na frente dela e disse: beba e se acalme. Mas, de repente, Cassie foi tomada por um choro, sentindo-se profundamente magoada. Ela pensava: ou realmente tenho problemas na cabeça ou as pessoas ao meu redor que enlouqueceram. Desde quando a atitude do seu esposo mudou, se tornando algo fora do normal, agindo diferente de um homem casado, ela se sentia ofendida. Para ela, isso nunca foi aceitável. E provavelmente nunca será. Cassie tinha o direito de se sentir ofendida e chorar, afinal, o homem trocou a família por uma aventura passageira. E se o seu marido começar a te trair, também vai dizer que não há motivo para lágrimas, Cassie disse para a cunhada, confrontando-a. Claro que não há motivos, tantos anos casados, você acha que eu faria um escândalo por algo tão trivial? Ele traiu? Sim, traiu. Mas o importante é que ele não deixe a família, disse Marina, a cunhada. Cassie balançou a cabeça, pensando: essa mulher tem uma pedra no lugar do coração, não conheço ninguém que encarasse a infidelidade com tamanha frieza. Quando você ama alguém e dá tudo de si, como pode sequer considerar que ele pertença a outra pessoa? Para Cassie, seu marido era só dela, ela não pretendia compartilhá-lo com ninguém. Isso que você está falando agora é bobagem, disse Marina e riu, mas ao notar o olhar desaprovador de Cassie, rapidamente se tornou mais séria, colocou a mão em seu ombro e a encorajou com um tapinha. Não leve isso tão a sério, você é a esposa legítima, ela, eu nem sei como chamar, ela é ninguém, um nada, um espaço vazio. Você precisa entender que para ele, essa mulher não significa nada, pois sua família pesa mais e essas insignificâncias são esquecidas quase no dia seguinte, disse Marina. Eu não vou esquecer dela no dia seguinte, gritou Cassie. A tranquilidade de Marina sobre a infidelidade do irmão fazia Cassie ferver de raiva. Ela estava certa de que, se Marina estivesse em sua situação, já teria punido seu marido há muito tempo. Agora, ela estava defendendo seu irmão, que certamente tinha pedido isso. Cassie vivia com ele há anos, mas toda vez que ele cometia um erro, imediatamente ligava para sua irmã para que ela acalmasse Cassie, mesmo quando era algo que não se esquece no dia seguinte. Como você não entende? Vocês estão casados há tantos anos e ele decidiu começar um caso. Não me importa o quanto ele valorize o que aconteceu, você tem que dar muito mais valor ao que já construíram, isso é o que mais importa. Por isso, eu não concordo com você. Respondeu Marina e continuou. Você está sendo muito egoísta, só pensando em seus sentimentos e desejos. Você acha que as crianças ficarão felizes ao descobrir que seus pais decidiram se divorciar de repente? Isso é um trauma psicológico enorme. De fato, Cassie nunca havia pensado sobre como o divórcio afetaria seus filhos. Eles nunca envolveram as crianças em suas brigas ou as fizeram testemunhas de escândalos, que, vale notar, foram muito raros ao longo dos anos de casamento. Antes, as crianças se gabavam de que sua família era muito mais forte do que a de muitos de seus amigos. A notícia sobre as traições do pai seria um choque emocional enorme. Mas Cassie também não conseguia viver assim, ignorando tudo. As crianças já são grandes, elas devem entender, pensava ela. Cassie não sabia ao certo o que fazer, se pensava na estabilidade da família ou se tinha esperança de que algo pudesse mudar sobre o pai deles. Mas era justo eles saberem sobre o pai, que eles tanto amam, ter magoado a mãe deles. Cassie franzia a testa, ainda perdida, mas de qualquer forma, ela sentia que tinha que contar. Eles iriam perguntar sobre isso. Cassie suspirou cansada, sua mente não parava um só minuto. Por que as pessoas são tão tolas e dão importância a coisas sobre as quais nem deveriam pensar, ela se questionava. Cassie entendia que, na situação em que se encontrava, a única decisão correta era terminar tudo de uma vez, colocar um ponto final e se divorciar para não atormentar mais sua alma. Ela sabia que nunca poderia perdoar o que aconteceu,
nunca esqueceria que os anos de um casamento feliz foram trocados por um flerte passageiro com uma mulher pouco educada. Aquele homem havia pisoteado tudo de bom que havia entre eles. Como ela poderia fechar os olhos e fingir que nada aconteceu? Como isso seria possível? Cassia realmente não sabia. Mas a ideia de que o coração dos filhos seria partido a fazia pensar em novas maneiras de salvar a situação. Será que valia a pena toda essa mágoa? E se as crianças sofressem? Havia essa possibilidade, mas ao mesmo tempo ela pensava que eles não eram mais crianças pequenas. No entanto, um divórcio dos pais é um evento traumático em qualquer idade. Você acha que eles vão levar muito a mal essa notícia? Cassia perguntou incerta. Marina clicou com a língua descontente e cruzou os braços. Você realmente espera a minha resposta? Para mim, parece que tudo é óbvio. E o que você me aconselha a fazer? Cassia explodiu, não entendendo qual seria a decisão mais correta. Marina colocou a mão no ombro de Cassia, e em seus olhos havia tanta ternura e cuidado que Cassia não poderia resistir, mesmo que quisesse. Ela parecia ser uma pessoa cujos conselhos definitivamente deveriam ser seguidos. Esqueça sobre isso. Converse com seu marido. Afinal, vocês são adultos, e está na hora de resolver tudo. Você sabe como ele se odeia por causa dessa situação, e também sofre arrependido, tanto quanto você. As palavras de Marina irritaram Cassia, mas o calor em seu olhar a desarmou. Ela simplesmente não podia argumentar, embora soubesse que ele realmente estava sofrendo. Então, por que ele se arriscaria a trair? A mente de Cassia ainda questionava. Todos esses questionamentos surgiam em sua mente de forma involuntária. Claro, o divórcio a libertaria, livrando-a de alguém que não valorizava seus sentimentos. Mas o que é liberdade para um pode não ser para outro. Ela poderia sacrificar a paz de espírito de seus próprios filhos se isso lhe trouxesse paz? Talvez você esteja certa, Marina, Cassia concordou, embora por dentro sentisse que isso estava errado, mas a felicidade de seus filhos sempre foi e sempre será sua prioridade. Estou feliz que você finalmente me ouviu. Isso é o correto, disse Marina. Realmente espero que você esteja certa, Marina. Ainda não sei como vou perdoar isso, mas pelos meus filhos, tentarei, desabafou Marina. Vai ficar tudo bem. Tenho certeza de que meu querido irmão já percebeu a estupidez que fez, ele nunca mais vai te machucar, pode ter certeza. Você precisa ser uma mulher sábia se quer felicidade, Marina mais uma vez aconselhou. Ser sábia e cega é a mesma coisa? Cassia perguntou com desgosto. Ela não sabia como seguir em frente. O marido havia voltado para casa e persistentemente agia como se tudo estivesse normal, como se nada tivesse acontecido que pudesse destruir sua família. Por um lado, essa era a decisão correta. Afinal, eles tinham concordado em esquecer tudo. Mas, ela não conseguia se acostumar tão rapidamente com o que aconteceu, era difícil para ela forçar um sorriso e desempenhar o papel de esposa feliz. Você parece triste ultimamente, está tudo bem? Perguntou o marido de Cassia, como se ela não tivesse razão para estar assim. Nos momentos como esses, ela apenas lançava a ele um olhar desapontado e descontente. Sim, está tudo ótimo. Cassia não sabia se os filhos suspeitavam de algo, mas a atmosfera em casa estava tensa, ela sentia isso em cada célula do seu corpo, enquanto ele agia como se não notasse essas mudanças. Os nervos estavam à flor da pele, mas Cassia tentava se manter firme, embora não soubesse mais o motivo. Ela mal conseguia acreditar que, vivendo em um ambiente tão tenso, as crianças pudessem ser felizes e despreocupadas como antes. Chega de se torturar e de me torturar. Se queremos manter a família, precisamos começar tudo de novo, com uma página em branco, persuadia o marido de Cassia, e ela sabia que ele estava certo. Ela estava terrivelmente zangada com o marido, era fácil para ele dizer que precisavam esquecer tudo. Como esquecer que seu coração foi despedaçado? Ela precisava confiar em alguém que já tinha pisoteado sua confiança. Fazer isso não era tão simples quanto parecia à primeira vista, mas ela tinha que fazer isso, pelos filhos e por todos os anos que passaram juntos, apesar da raiva e do ressentimento. Para piorar, ela não podia simplesmente ir embora, porque ainda amava esse homem. Antes, Cassia nem podia imaginar que poderia abrigar tanta raiva. Eles raramente brigavam, quase sempre resolviam tudo através de conversas, ele sabia como acalmá-la, o que era inegavelmente uma vantagem. Se alguém lhe dissesse há alguns meses atrás, que ela ficaria tão zangada com essa pessoa, ela não acreditaria.
Mas naquele momento, ela não sentia a mesma união com o marido como antes. Em um instante, eles se tornaram estranhos um para o outro, o que lhe partia o coração, e de fato, toda a situação a fazia sofrer. Apesar da raiva, ela entendia que precisava perdoar tudo, pois só assim a felicidade era possível, e ela escolheu esse caminho. Você é muito inteligente, fez a coisa certa, Marina dizia em apoio. Sei que estou fazendo o certo ao seguir em frente, fechando os olhos para o que aconteceu, mas é muito difícil para mim, confessava Cassia. É difícil confiar em alguém que já me decepcionou. Como posso confiar nele novamente? Ela se perguntava em sua mente. E automaticamente se respondia. Você ama ele, mesmo que tenha te magoado. É correto fazer isso. As pessoas precisam saber perdoar, especialmente porque você não está fazendo isso apenas para sua própria felicidade, mas também para a felicidade de seus filhos. Cassia respondia, abafando a voz da razão que discordava disso. Cassia se atormentou por cerca de 1 ano antes que a confiança no marido começasse a voltar lentamente. Cassia não precisava mais ligar para ele a cada 5 minutos, verificar as mensagens no telefone ou se envolver em outras trivialidades. Era suficiente o que o marido lhe dizia sobre estar ocupado com o trabalho, ou tudo bem estar conversando com um parente distante. Cassia, sem pensar, acreditava em tudo que ele dizia. Quando ela percebeu isso, estava pronta para pular de alegria. Finalmente, tudo estava resolvido, e sua família voltou a ser ideal, forte e pronta para enfrentar todas as dificuldades. Sabe, acho que confio em você novamente, Cassia disse ao marido uma noite. Um sorriso feliz iluminou seu rosto, ele puxou sua esposa para seus braços e acariciou sua cabeça com toda a ternura que podia. Você nem pode imaginar como suas palavras me fazem feliz. Eu estava tão assustado, quando pensava que nunca mais conseguiria recuperar sua confiança. O principal é que você não a perca novamente. Nunca. Você pode confiar em mim, não vou mais te enganar ou machucar você. Eu percebi o erro que cometi, ninguém mais é necessário para mim além da família. Tudo o que aconteceu foi um erro que nunca mais cometi, eu realmente espero nunca mais cometer, disse o marido. Cassia sinceramente acreditava que poderia confiar no marido novamente. 1 ano inteiro havia se passado desde aquela situação, o passado estava esquecido, foi preciso deixar o passado para trás, e Cassia tinha feito isso. Sim, a traição foi difícil de perdoar, mas não foi impossível. As pessoas estão propensas a cometer erros, mas isso não significa que não mereçam mais confiança. Foi difícil para ela chegar a essa atitude em relação à situação, mas ela conseguiu, o que a deixou extremamente feliz. Ela temia até imaginar como seria a vida sem sua família. Até que um sábado comum à noite, ela recebe uma ligação de um número desconhecido. Do outro lado da linha, uma voz feminina disse: Você é ingênua e estúpida se pensa que seu marido a ama, disse a amante do marido rindo. Após essa frase ela se identificou como Helena e disse que ela poderia saber toda a verdade, atrás das mensagens no celular do marido. Inicialmente, Cassia achou que fosse um trote, alguma brincadeira sem graça. Mas 1 semana depois, quando Cassia estava de pé, ao lado da mesa, sem querer, viu um telefone diferente nele algumas mensagens estranhas. Sem entender muito bem, ela pegou o celular e tentou ver o que estava escrito. Cassia, ainda segurando o segundo telefone, não podia crer na extensão da traição. Ela estava tão focada em reconstruir a confiança, tão absorvida pela ideia de uma vida familiar feliz, que havia ignorado os sinais. Mas naquele exato momento, a verdade era inegável e estava ali, nas mensagens de outro telefone que ele cuidadosamente escondia. Dias antes, ela havia visto o celular principal do marido e pensado: Estou me preocupando à toa. Cassia verificou o primeiro telefone e não encontrou nada suspeito. Sérgio não poderia me enganar novamente, pensou ela. Mas a realidade era outra, e as palavras de Helena, apesar de inicialmente descartadas como uma brincadeira cruel, provaram ser verdade. Cassia se sentiu enganada, não apenas pelo marido, mas por si mesma, por permitir-se acreditar tão cegamente. Agora, com o segundo telefone em mãos, ela enfrentava a dolorosa verdade. As mensagens eram claras. Sérgio estava tendo um caso, exatamente como Helena havia dito. Cassia sentia uma mistura de raiva e traição, mas acima de tudo, uma tristeza profunda por ter sido tão enganada. Quando Sérgio se aproximou, perguntando por que ela estava sentada ali, Cassia ergueu o segundo telefone, mostrando a ele as mensagens que confirmavam suas suspeitas.
A discussão que se seguiu foi intensa e emocional. Cassia questionou tudo o que haviam vivido juntos, cada promessa que ele havia feito. Sérgio alegou que podia explicar aquelas mensagens e que ela estava entendendo errado. Mas ela não queria ouvir nada dele, ela não precisava de explicações, pois já tinha ouvido o suficiente na última vez. Ela queria apenas ficar sozinha, pensar em tudo e ter pena de si mesma. A confiança que havia sido lentamente reconstruída ao longo do ano estava agora irremediavelmente quebrada. Cassia sabia que não havia volta. O homem em quem ela acreditava estar compartilhando sua vida, na verdade, havia continuado a enganá-la enquanto fingia reconstruir seu relacionamento. A revelação foi um duro golpe para Cassia, mas também um momento de clareza. Ela sabia o que precisava fazer, mesmo que fosse doloroso. Ela não podia mais viver com alguém que a traía tão descaradamente. O amor e o respeito que ela tinha por si mesma exigiam que ela fizesse uma escolha difícil, mas necessária. A decisão estava clara, era hora de seguir em frente sozinha, e reconstruir sua vida longe da sombra de um casamento quebrado. A verdade tinha vindo à tona, e Cassia estava pronta para enfrentar o futuro, não importava quão incerto fosse. Na manhã seguinte, Cassia expulsou o marido do apartamento. Seu telefone estava incessante com chamadas de todos tentando convencê-la de que ela estava cometendo um erro. Como alguém poderia se divorciar após tantos anos de casamento? Sim, ela poderia, mais ainda, ela precisava. O homem havia enganado ela por tantos anos, sem pensar em sua família. Então, por que ela deveria lutar por um casamento falido? Mas todos pareciam tentar fazer com que ela se sentisse culpada. Durante vários meses, muitos da sua família tentaram convencer Cassia de que ela deveria agir com sabedoria e esquecer o que aconteceu. Diziam que ela nunca se perdoaria por destruir o casamento e que as crianças certamente ficariam zangadas com ela. No entanto, nada disso aconteceu. Cassia, embora tenha sofrido inicialmente, deixou a situação para trás e voltou a se sentir feliz. E as crianças estavam do lado dela, elas estavam tão zangadas com seu pai quanto ela, entendendo perfeitamente que ele era o culpado pelo colapso do casamento. Por que ela pensava que as crianças não entenderiam? Apesar de sua juventude, elas não eram tolas e entendiam tudo, talvez até melhor do que ela. Ninguém merece viver em sofrimento apenas para evitar a solidão. Sim, às vezes as pessoas mudam, percebem seus erros e não os cometem novamente. Mas isso raramente acontece, pois algumas pessoas nunca mudam, sempre acreditam que estão certas, e sempre causam dor. Então, por que manter uma pessoa assim por perto, apenas para evitar a solidão? Ninguém merece viver em sofrimento apenas para evitar estar sozinho. Até porque uma pessoa não pode estar verdadeiramente sozinha enquanto estiver cercada por tantas pessoas que a amam de verdade. É importante lembrar disso para não cometer erros simplesmente pelo medo de estar só. Você acha que Cassia tomou a decisão certa ao escolher se divorciar, apesar das pressões familiares e sociais? Como você lidaria com a situação se descobrisse uma traição como essa? Você acredita que é possível perdoar uma traição? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.